Todo mundo pensa assim, livra-nos do mal. Todo mundo pensa assim, doença, pode ser algum problema assim de alguém fazer alguma coisa errada com a gente. A gente está sempre pensando nesse mal, o mal que possa nos acontecer, mas no fundo não é isso. Sabe o que significa esse mal? Porque o mal que nós recebemos, nós podemos enxugar os olhos e prosseguir. Agora, e o mal que nós fazemos? Esse é o problema. Porque esse, a gente não sabe quando que nós vamos estar de frente a ele para poder resolvê-lo. Então, quando Jesus fala para nos livrarmos do mal, não é o mal que nós possamos receber, mas o mal que nós possamos fazer. Esse é o mais perigoso, esse é o pior que tem. Então, se você na rua tiver uma violência, um problema ou outro, claro, a gente é desagradável, obviamente. Problema de saúde, um problema grave, qualquer coisa, você receber um mal, por assim dizer, não fique pensando que as suas preces não foram ouvidas. Mas pense sempre que este mal é o mal que nós estamos nos encontrando com ele, com o mal que nós já fizemos em algum momento, em algum passado, próximo ou remoto. Tá certo? E a ideia de livrar do mal é o mal daqui para frente. Olha que interessante. Então a gente pode pensar nesse mal daqui para frente. Se a gente está espilitando alguém, está sendo irônico, está sendo mordaz, está causando algum prejuízo para alguém, pensem nesse mal daqui para frente. Lembra do Zaqueu? Jesus queria ver Jesus de qualquer jeito, subiu na árvore. Jesus foi na casa dele, fez lá uma refeição na casa dele, e ele falou assim: a partir de agora, Senhor, todas as pessoas que eu lesei vou devolver em dobro. Se alguém vir aqui reclamar alguma coisa que eu fiz que não está certo, eu vou devolver tudo e vou dar metade de tudo aquilo que eu tenho. Aí Jesus falou o quê para ele? Agora a salvação entrou nesta casa, porque ele estava querendo reparar o mal que ele pudesse ter feito, que ele havia feito. Olha que coisa, né? Depois tem um desdobramento da história do Zaqueu. O Zaqueu depois encontrou com Jesus. Aí quando ele foi encontrar com Jesus, qual foi a surpresa dele? Jesus já tinha sido crucificado. E aí ele foi procurar os apóstolos. E agora eu vou dar uma dica para todos vocês. Antes de falarmos da desigualdade social, ele foi procurar os apóstolos e todo mundo virou a cara para ele. Olha só, todo mundo virou as costas para ele. Só um que não virou. Sabem quem foi? O Paulo de Tarso. Esse daí não virou. E o Zaqueu teve uma grande dificuldade, começou a trabalhar inclusive serviços braçais, na época era muito comum, né? E o único que deu a guarida a ele foi o Paulo de Tarso. Isso está registrado num livro, da dona Ivone Pereira. Mas esse não é o nosso tema, isso foi curiosidades, não é? Curiosidades, tá bom? Apenas para a gente começar. Vamos falar da desigualdade social e todo mundo está aí imaginando o que nós estamos imaginando, desigualdade social. Os espíritos perguntaram, o Kardec perguntou para os espíritos se isso é uma lei divina, e os espíritos responderam que não, a desigualdade social é uma lei humana, nós é que criamos isso. E aí vem uma coisa que é interessante. Tem gente que veio para a Terra para ser rico e se torna milionário. E tem gente que veio para a Terra para ser pobre e se torna miserável. Entenderam a diferença? Então nós estamos nesse meio termo. Nós temos que ajudar o miserável, porque aqueles que vieram para ser ricos tiraram a parte dos pobres, que são hoje os tais miseráveis, não é? Mas é claro que tudo isso é previsto, porque Deus é justiça, é amor, é bondade, tem a questão da aptidão pessoal. Nós não podíamos ter a todo mundo o mesmo nível social, é impossível isso, porque cada um pode cuidar das suas coisas do seu jeito, cada um tem o seu jeito de cuidar das coisas, não é? A gente faz uma brincadeira na comunidade que eu trabalho, lá em Carapicuíba, num lugar chamado Porto de Areia, perto da estação de Carapicuíba. Carapicuíba já é outra cidade, viu? É outra cidade, é o interior de São Paulo. É depois de Osasco, muito bem. E aí lá em Carapicuíba, em Porto de Areia, a gente faz a seguinte brincadeira. Vamos imaginar que se uma pessoa pegasse, na época eu falava em 10 reais, porque 10 reais era muito dinheiro, né? Mas hoje a gente vai falar em 100 reais. Vamos dar 100 reais para uma senhora que mora lá na comunidade Porto de Areia,
e vamos dar R$100 para uma senhora que mora não na Chácara Clabim, porque isso seria uma afronta, mas na Vila Mariana, não é? Tá bom, vamos falar mal da Vila Mariana, não da Chácara Clabim, porque senão depois eu não posso mais vir aqui, certo? Então, da Vila Mariana, uma senhora da Vila Mariana. Aí as duas têm um encargo de usar esses R$100 no supermercado. E a brincadeira que a gente faz é a seguinte: a senhora da Vila Mariana vai lá e fala: meu Deus, como está cara a tintura de cabelo. Ela compra uma tintura de cabelo. Quanto custa uma tintura de cabelo? 20 e pouco. 20 e pouco. 20 e poucos? É. Essa é da boa ou é da Márcia? Da boa. Diz que a Márcia é boa, viu? Eu ouvi falar. É da boa, 20 e poucos. Colesterol. Então R$100 é bastante, né? Mas aí ela pensa assim: mas então eu posso comprar um chocolate. Aí ela vai lá e encontra um chocolate que vende no aeroporto. Aqui no mercado. Ela vai lá e compra aquele chocolate. Como chama de chocolate do aeroporto? Todo mundo sabe, né? Muito bem. Aí ela completa os R$100, compra um chocolatinho, né? Compra lá a tintura de cabelo, essas coisas. E a senhora que está lá no Porto de Areia pega os R$100 e fala: meu Deus do céu, R$100. Aí ela vai lá e compra, sei lá, 1 quilo de arroz, 2 pacotes de macarrão, 3 pacotes de molho. Ela vai comprando essas coisas que dá para trazer suprimento para a família dela, talvez por uma semana. Então, a providência divina nos ensina isso. Aprendermos a lidar com o pouco. Porque quando a gente aprende a lidar com o pouco, automaticamente, não é uma palavra muito correta, mas naturalmente, a gente também aprende a lidar com o muito. Porque quando a gente não sabe lidar com o pouco, a gente extravasa muito. Por isso que existem essas extravagâncias que a gente vê de pessoas que, sei lá, gastam centenas e centenas de reais para fazer um jantar, para fazer um almoço, para fazer alguma coisa que poderia ser muito, 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 muito importante para outros segmentos, para outras direções. Mas o problema nosso não é esse. Nós estamos falando das desigualdades, estamos falando das aptidões. Então, quando a gente não sabe se utilizar direito, corretamente das nossas aptidões com o muito, aí nós temos que voltar e aprender com o pouco. É por isso que nós estagiamos de vez em quando no pouco e de vez em quando no muito. Então aqui eu louvo vocês que estão estagiando no muito, porque aqui todos vocês recebem recursos em abundância, obviamente, não é? Assim, muitos recursos, até aqueles que são de aposentadoria são muito grandes, assim, coisa de R$50 mil, R$100 mil, né? Então, a gente precisa entender se nós estamos usando convenientemente esses recursos aqui, certo? Mas o que nós temos que entender também, obviamente, é assim: cada um vai progredindo de acordo com as suas possibilidades. Então, muitas vezes, as pessoas pedem um estágio na dificuldade. Por que o estágio na dificuldade? Porque o estágio na dificuldade, ele não é tão difícil de viver, porque a gente dificilmente vai esbanjar, vai exagerar, desde que a gente não se revolte, desde que a gente possa se manter numa condição mediana, por assim dizer. Bom, mas aí vamos voltar um pouquinho, porque a gente vai falar aqui das desigualdades, e as pessoas normalmente quando associam isso, ficam imaginando: nossa, mas Jesus condenou a riqueza? Obviamente que não. Vem a questão da sucessão. Tem gente que sucedeu, pegou recursos, né, veio da família, que veio de outra família, que vai passando de família para família. Então ninguém é culpado por isso, e nós não devemos nos penitenciar porque temos um recurso a mais, obviamente que não, não é? Mas nós somos alertados e recomendados para não fechar os olhos ao nosso redor. Nós precisamos devagarzinho abrir os nossos olhos e estender as nossas pequenas possibilidades extramuros. Então não é ficar só intramuros, ou seja, só com familiar, filho, essas coisas. Nós podemos fazer um pouquinho mais. E esse pouquinho mais, vocês nem imaginam o que isso possa ser. É uma coisa que no fundo é quase insignificante para nós. Se vocês pensarem no trabalho social, por exemplo, que o Bezerra de Menezes faz aqui, eles ficam assombrados quando fecham alguns balanços e falam: meu Deus, como que nós conseguimos entregar tantas toneladas de alimento?
como que nós atendemos tantas pessoas, como nós fizemos tantas pomadas, como nós fizemos tudo isso, porque é a união de todos, um pouquinho de cada um. Veja como a matemática nos beneficia nesse momento. Então não é que nós temos que vir aqui largar somas de recursos, de dinheiro, não é isso em absoluto, mas fazer a nossa pequena contribuição, a nossa singela contribuição, a nossa contribuição que está ao nosso redor, porque no fundo, nós não estamos sendo chamados para salvarmos o mundo. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Vamos salvar o mundo. Agora tem a Marvel que salva o mundo toda hora, todo mês sai um filme aí que salva o mundo, não é? Então, tem a Marvel que salva, que se ele não salva ele se vinga, não é isso? Tem os Vingadores que estão aí para se vingar, né? Das pessoas que fazem mal para o mundo, sei lá, né? Enfim, mas nós somos chamados apenas a gestos, pequenos gestos de boa vontade. Olha que coisa bacana que é isso. Pequenos gestos de boa vontade. Não é para salvar o mundo, nós não precisamos fazer isso. Não tem necessidade disso. Então, se a gente se contentar com os pequenos gestos, ao longo de uma encarnação, tinha uma senhora que reclamava que ela fazia um trabalhinho, qual é esse aqui, uma vez por semana. Fala, mas acho que eu não vou mais, uma vez por semana não significa nada, e ficou aqui naquele embate, naquela coisa dela. Aí um dia teve um sonho e alguém estava falando assim para ela no sonho: você já fez a conta quanto tempo você está indo lá uma vez por semana? Aí ela falou assim: não, mas eu estou indo lá mais ou menos há uns 10 anos. Sabe quantos são 10 anos? No mínimo 500 semanas. Então você já foi lá 500 vezes. Uma vez por semana. Uma vez, um ano são 50 semanas, são 50 vezes. Sabe, a pessoa vem aqui há 10 anos, são 500 vezes. E a gente não se dá conta disso. Ah, mas eu estou indo 2 vezes, são 1000 vezes, olha só. Tem gente que vem 3 vezes, 4, não é? Então, o pouco se torna muito, a gente não consegue alcançar esse muito que seja. Se a gente, por exemplo, pegasse, agora eu vou falar mal dos bancos, tá bom? Vamos abrir um IPC. Tem alguém aqui que é dono de banco ou não? Não, não tem. Ele também, se tivesse, ele nem ia falar, ele ia ficar bem quietinho, né? Se você pegar no final do ano, quando você for declarar o imposto de renda, e somar as taxas que o banco te cobra, olha só, não é? Soma, sei lá, 50, 30, 70, 40, soma essa taxa. Aí você pensa assim, ao invés de dar para o banco, eu podia dar para a caridade, né? Eu vou arrumar uma conta que não cobra taxa. Aí a gente pega aqueles 50 por mês e dá para a caridade. Que na verdade a gente estava dando para o banco, mas passa a dar para a caridade. Não é? Aí o banco, coitado, vai ficar mais pobre? Não, porque ele tem... Uma vez eu fui no banco, eu fiquei tão nervoso no banco, eu falei que ia fechar minha conta, ia acabar com tudo, ia denunciar o banco, ia fazer campanha contra o banco, é o desequilíbrio total. Aí o moço falou: ah, o senhor vai fechar a conta? Não tem problema, a gente tem 100 milhões de conta. Não é? Se ele cobrasse R$1 de taxa de cada um, olha só, hein? R$1, olha só como que são, né, as coisas, né? Bom, vamos parar de falar dos bancos porque eles não nos patrocinam, então vamos falar de outras coisas melhor. Bezerra patrocina a gente, então a gente pode trabalhar para auxiliar este equilíbrio, que não significa que o pobre deixe de ser pobre, obviamente, porque ele tem as condições dele, tem também as necessidades dele. Mas a gente pode instruí-lo um pouquinho mais, ajudá-lo a pensar diferente, ajudá-lo a fazer economias, ajudar a fazer alguma coisa que possa tornar a vida dele pelo menos um pouquinho mais equilibrada, sem gerar uma miséria, sem entrar no processo de miséria. Quando a gente faz as campanhas aqui para determinados lugares, são pessoas que estão em miséria, em absoluta miséria. Porque no fundo, a maioria de nós aqui somos meio pobres, né? Não somos... podemos falar que somos meio pobre ou meio rico, mas vamos falar que nós somos meio pobre, não é? Todo mundo depende do que trabalha, depende de alguns poucos recursos, todo mundo aí tem as suas dívidas, os seus problemas, todo mundo tem as suas dificuldades, obviamente. Nós estamos falando sobre os miseráveis. Esses é que nós precisamos, às vezes, voltar um pouquinho a atenção. Ah, mas os miseráveis agora estão espalhados nas ruas? Nem sempre. Nem sempre eles estão nas ruas. Ah, mas a gente vê, a pessoa coloca uma plaquinha, né?
estou comendo no lixo, ou eu estou com fome, ou alguma coisa assim, não é? Mas hoje a gente tem que lidar com outras questões que não são só essas questões de fome, obviamente, especialmente em São Paulo. E eu arrisco a dizer a vocês, como eu trabalho com moradores de rua também há mais de 30 anos, eu arrisco a dizer a vocês que em São Paulo ninguém passa fome. Ninguém passa fome. Ah, mas eu estou comendo no lixo. Eu tenho as minhas dúvidas. Se você está fazendo isso, só precisa de uma pequena instrução, mas essa instrução ele já tem. Ele sabe aonde ele tem que ir para buscar algum recurso para se alimentar, ele sabe disso. Não é? Então, nós estamos discutindo sobre isso, não para dizer que a gente deixe de ajudar, mas para mostrar que depende do que nós estamos fazendo, existem situações pelas quais a gente pode ajudar melhor, a gente pode fazer melhor. Então é assim, se a gente não consegue fazer o melhor, a gente pode começar com o menor. Começa com o menor, uma moedinha, tá bom, uma moedinha. Mas a gente pode transformar essa moedinha numa outra coisa mais importante para ele? Pode, a gente pode fazer isso melhor. E aí vamos na casa, porque a casa tem condição de ter uma equipe lá, que vai lá avaliar a casa da pessoa, saber o que ela está vivendo, o que ela está passando, o que realmente ela precisa. Ótimo, vamos colaborar na casa. Então a gente vai aprimorando isso. Isso faz com que a gente colabore para que esta bendita desigualdade possa buscar cada vez mais um equilíbrio. Não é? Mas não é justiça divina isso, não é de Deus, obviamente, isso é coisas dos homens. Tanto isso é real que você vê pessoas, por exemplo, que tem em alguns países aí, passam fome, muita fome. Mas no fundo, é uma frase que eu ouvi uns anos atrás que eu achei muito profunda e muito interessante. Esta frase se chama: o pobre pode ser pobre muitas vezes. E o que significa isso? Ele pode ser pobre de higiene, ele pode ser pobre de entendimento sobre as coisas. Então, às vezes você entra na casa de uma pessoa de uma comunidade, você vê lá uma panela de alimento, de arroz ou de outra coisa, estragada, azeda. É o pobre que é pobre muitas vezes, quer dizer, ele não sabe usar os recursos que ele poderia usar melhor. Então aí não é a carência financeira que ele tem, talvez uma carência diferente, talvez um entendimento diferente. Então isso vai fazendo com que a gente vá entendendo que às vezes a pessoa mora, não vamos falar na Chácara Clabim, também para não desafiar você, mas mora na Vila Mariana, tá certo? Mas a pessoa vive numa pobreza lá, num apartamento de alto luxo. Porque uma bagunça terrível, uma imundície, um descaso total. Vai falar com as pessoas, não tem um pingo de educação, é pobre de educação, é pobre de higiene, olha quanta coisa. Tem problemas graves, profundos de vício, quer dizer, pobre de entendimento, de maturidade espiritual. Então, tem pobre, que é pobre muitas vezes. Às vezes ele é tão pobre que ele tem milhões no banco. Vocês nunca ouviram falar desse pessoal que, às vezes, eu conheci um senhor, eu nem posso falar o nome dele, porque depois que eu sair daqui, ele vai vir me buscar, porque ele está no mundo espiritual já, né? Aí você ia na casa dele, ele comprava um marmitex, ele pegava uma fita, assim, uma linha, e cortava o marmitex em 4, assim, tchuc, tchuc. Aí ele comia o marmitex, uma parte do quarto, no almoço, a outra parte na janta, no outro dia outra parte e outra parte. E ele era dono de uma região muito conhecida em São Paulo, praticamente a região inteira, que ainda não se desenvolveu, está lá parado até hoje, acho que por conta de confusão dele. E ele fazia isso. Imaginem só. Aí ele pegava um copo, desses copos de americano, né, aquele copo, e afiava a gilete naquele copo para poder fazer a barba à noite. Ficava o dia inteiro afiando a gilete para fazer a barba à noite. Aí você pensa assim, meu Deus, o homem é milionário fazendo isso. Olha a pobreza. Lotado de casa, terreno, tudo São Paulo, tudo dele. Aí eu falei, desculpa. Tudo dele. Agora que está surgindo lá um prédio, uma coisinha, mas até então, nossa, não tinha nada lá. Ninguém conseguia fazer nada. O dia inteiro afiando a gilete para poder, no final do dia,
fazer a barba. Então, um pobre, né? Um rico que era pobre muitas vezes. Vejam só. Aí tem aquele rico que é pobre muitas vezes, que ele é capaz às vezes de gastar, sei lá, R$1 milhão para comprar um automóvel, mas não tem coragem de dar uma moeda na rua para ninguém. Não tem coragem de dar um pedacinho de pão para ninguém, não tem coragem de fazer um agradinho para ninguém, não tem coragem de fazer nada por ninguém. Esse é pobre, que é pobre muitas vezes. E é justamente esse que precisa trabalhar essa desigualdade, porque todos os recursos que nós temos são para rodarem, para se movimentarem. O Chico Xavier uma vez foi interrogado sobre um assunto, e nesse assunto desenvolveu-se na seguinte colocação. Ele falou que o dinheiro é mais ou menos que nem o sangue, e o sangue não pode ficar parado, porque senão ele necrosa, gangrena, né? Ele cria um problema muito grave para a pessoa que está com o sangue parado. E a mesma coisa o recurso. Então, fazer com que os recursos possam gerar possibilidades para as pessoas, às vezes mínimas possibilidades, mas gerem alguma possibilidade para alguém, às vezes uma coisa assim insignificante, mas nós precisamos fazer com que isso aconteça, para que a gente possa trabalhar um pouquinho, não só por nós, mas por todos aqueles que estão com a gente. Para finalizar, tem uma passagem de Jesus que diz para a gente o seguinte: a gente teve um camarada que subiu num monte e falou: espera um pouquinho que eu já volto. Aí ele fez uma tábua, e nessa tábua tinha o quê? 10 mandamentos. Aí Jesus veio e falou: pode jogar essa tábua fora, que eu vou deixar um só. Qual foi que ele deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então nós precisamos de vez, acho que seria bom se a gente pudesse fazer um papel parede, deixar em algum lugar assim nos cômodos da nossa casa, colocar no celular uma fotinho, que a fotinho fica no negócio de tela do celular lá, no negócio de tela, com essa frase: amar ao próximo, não é? Porque a maioria dos problemas que nós vivemos é justamente esse falta de amor que nós temos uns pelos outros. Mas teve uma senhora que passou por aqui que não chegou a ser senhora, desencarnou com menos de 30 anos, acho que com 23 ou 24, e hoje é o dia dela, 12 de setembro. Hoje é 12 de setembro, né? O nome dela é Alta de Souza. Já ouviram falar dela? Nossa, linda, maravilhosa Alta de Souza. A Alta de Souza é aí do Nordeste, Macabaíba, eu não sei qual é exatamente, é Rio Grande do Norte, se não me engano. E ela teve uma vidinha muito curta, mas ela deixou aí um legado de informações interessantes, e depois que ela desencarnou, ela trouxe algumas poesias para o Chico Xavier. O Chico conta que quando ela aproximou-se dele, ele ficou numa emoção muito forte, porque agora é uma espécie de cultura inútil, tá bom? Uma cultura inútil. Quando ele chegou perto dela, ela tinha uma coisa muito forte, perto do Chico, ela tinha uma coisa muito forte, que fez o Chico ficar em lágrimas. Ela se apresentou com uma espécie de música, junto com uma música. Eu não sei se vocês sabem disso, mas nós, como seres espirituais que nós somos, nós temos características curiosas, odoríferas, luminosas e musicais. Nós temos essas 3 características. E ela apresentou-se numa condição tão envolvente que o Chico entrou em lágrimas. E aí ele foi apresentado, e ela era Alta de Souza. Ela deixou um soneto a respeito da Mãe Santíssima. Eu ainda não sei esse soneto, mas aí depois ela vinha de vez em quando e trazia algumas coisas assim, que são perfeitas métricas de soneto. Sonetos são 2 quartetos e 2 terceiros, não é? Quem gosta um pouquinho de poesia, mas quem não gosta vai ficar assim muito tocado com as palavras, porque ela tem a capacidade de pegar assim um monte de informações assim e colocar assim em meia dúzia de linhas, um monte de informações. Então, Senhor, protege os corações cansados que se vão sem conforto e sem guarida no aguaceiro de lágrimas da vida, indiferentes ou desesperados.
acende para os céus todos os brados da alma humana tristonha e dolorida, balsamiza de amor toda ferida que punge o coração dos degredados na terra tenebrosa, terra da sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e de espinhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando entre dores e acolhos, soluçando na miséria de todos os caminhos. Mas existem outras coisas lindas de Alta de Souza. Meu irmão, tuas preces mais singelas, olha o que ela fala, as tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço limitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Olha o que ela fala lá pra gente. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te ilumina na mensagem pura e peregrina, na voz de Deus em luz no coração. Então, a gente pede por aqui e Deus responde por aqui, sentimentos. Olha o que ela fala, né? Mas, Alta de Souza, faça uma pesquisazinha lá na rede mundial, tem sonetos verdadeiramente maravilhosos. E tem uma pequena frase que diz assim: ouvi entre amigos meus este conceito profundo. Mãe é o sorriso de Deus no sofrimento do mundo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E olha, não perca as esperanças. Na próxima semana, pessoas muito capacitadas estarão com vocês. Já tem marcado? Ainda não? Ainda não, né? A Pérola, dia 14. É quinta-feira. Venham aí, porque aí vocês se completam, tá bom? Eu sou só assim meio um quebra-galho, tá bom? Muito obrigado. Outra vez que eu vim, eu trouxe esse livrinho, mas não deu. Então eu trouxe mais um pouquinho para quem quiser, tá bom? Conta histórias de Jesus, é muito interessante, pelo um amigo conhecido meu chamado Caio Ramaciotti. Quem quiser é só vir aqui e pegar, tá bom? Eu trouxe mais hoje para quem não pegou daquela vez. Muito obrigado, viu? Obrigado, senhor. Obrigado. Você, como sempre,